Aqui estamos para continuar o nosso estudo das obras de André Luiz. Estamos lendo Sexo e Destino. Hoje vamos ver o capítulo 11 da segunda parte. Na casa de saúde, Marina exigia cuidado, vigilância. Entre os bastidores da luta, empenhávamos-nos nisso, Moreira e nós, e por fora Cláudio e Salomão entrelaçavam energias garantindo cooperação. O apoio espiritual, conjugado à medicina, funcionava com segurança. Mesmo assim, complicavam-se os problemas em derredor. Nemésio e Márcia, após 5 semanas no clima da serra, retornaram ao rio, algo modificados pela aventura. Ela interessada em ligação definitiva. Ele hesitante. Instado a patrocinar-lhe o disquite, recuara de pronto. Tinha medo. Não receava, porém, as gralhas do mundo social. Temia a si próprio. Aquele mês de folga, nos braços da mulher, que não esperava, insuflava-lhe inquietação. Não que Márcia pudesse para ele os encantos com que o seduzia. Assustava-se consigo mesmo, junto dela. Nas excursões, chamava-lhe Marina. Acordava alta noite, supando-se com a jovem que aceitara por noiva. Sonhava reencontrá-la, qual se estivesse os dois na meninice, e sonâmbulo costumava formular confissões de amor, como nos tempos em que Beatriz se derreava no leito. Por várias vezes fomos arrancá-lo dessas crises, movimentando recursos magnéticos, anotando-lhe as sensações de alívio, ao verificar que Márcia, experiente maternal, sabia tolerá-lo, compreendê-lo. A esposa de Cláudio, a seu turno, não obstante, se propusesse cativá-lo, reconhecia o obstáculo. Percebia claramente que Nemésio trazia a menina fixada à lembrança. O negociante amava-lhe a filha, pertencia-lhe pela alma, embora não lhe recusasse apreço e ternura. De começo, quis estrilar. Em seguida, calculou, como de hábito, e concluiu que não se achava pessoalmente num caso de amor, e sim numa transação, cujas vantagens não se dispunha a perder. No fundo, pouco lhe importava se ele adorasse a moça, aspirava a aprendê-lo, ganhar-lhe a fortuna e a confiança. Para isso, engenhava todos os modos de se fazer necessária, ordens atendidas, refeições prediletas, gotas estimulantes na hora certa, chinelas à mão. Solicitado por ela, ao optar pelo casamento e em país que aprovasse o divórcio, Nemésio prometia satisfazê-la. Entretanto, de volta ao Rio, preferiu mantê-la em casa de Selma, a companheira que residia na Lapa, mencionando Gilberto. Importante não se reunissem de vez até que lhe conseguisse a mudança. Organizava interesses comerciais em Cidade do Sul para removê-lo, que Márcia aguardasse e Márcia esperava, apesar de se acharem ambos em conjunção incessante. Passeios, jantares, diversões, noitadas. Gilberto, no entanto, parecia a si mesmo desacorçoado, abatido. Criança sem guia, navegante sem bússola. Sem o menor incentivo ao trabalho, sem âncoras de ideal que lhe governassem os sentimentos, esbanjava o dinheiro paterno. Farra e uísque. Muita vez, embriagado, falava em suicídio, referindo-se a Marina, distante. Sentia-se derrotado, infeliz. Aqui e ali, ouvia apontamentos desairosos em torno do pai e de Dona Márcia, através de amigos, mas trazia ainda uns restos de nobreza para rechaçar aquilo que considerava invencionice e maledicência. Sabia o genitor descansando e não ignorava que Dona Márcia demandara igualmente o repouso. E para defendê-los, esbravejava frenético, quase sempre bêbado e atuando por alcoólatras desencarnados que o manobravam facilmente como se maneja uma taça. Todavia, no centro das derrocadas, o espírito Félix reconstruía. Após 2 meses de tratamento, Marina regressou ao Flamengo, resguardada pelo carinho paterno. Em horas breves, inteirou-se quanto à nova situação. Perdera a assistência maternal
e não desconhecia os empeços com que devia contar, a fim de reerguer-se na profissão. Informava-se por intermédio de enfermos recuperados que se tornava habitualmente muito difícil a obtenção de emprego para egressos de hospício. A princípio alimentava complexos, sofria. Contudo, encontrava um pai cuja grandeza de coração até ali ignorava e uma fé que lhe reabilitava a esperança. Cláudio cerrou-a em meiguice e bondade. Repletava-se ao apartamento de mimos e flores, e os textos espíritas, lido por vezes com lágrimas, lhe infundiu a consoladora certeza nas verdades e nas promessas do Cristo, que passara a aceitar por mestre da alma. Acolheu a amizade de Salomão, qual se fosse filha, e inscreveu-se entre aqueles que constituíam agora para Cláudia a família espiritual. Interessou-se por singelo serviço beneficente, mantido em favor de pequeninos, desamparados, junto de senhoras consagradas ao socorro de irmãs infelizes. E quando o genitor convidou-a para que se afeiçoasse ao culto semanal do Evangelho no lar, recolheu entusiasmada a sugestão, rogando a Nogueira instalassem Dona Justa, viúva e sozinha, em definitivo, junto deles, em casa. A antiga servidora, contente, foi guindada à condição de governanta, com a segurança de parenta feliz. A vivenda resumava a tranquilidade, não obstante Moreira e nós outros prosseguíssemos atento na defensiva. Vemos como Moreira evoluiu rapidamente, que maravilha! Conversações e leituras, tarefas e planos surgiam por flores auspiciosas que Félix, de quando em quando, vinha ver, encantado, partilhando-nos júbilos e orações. Em torno de Nemésio e Dona Márcia, o silêncio, pai e filha empenhavam-se no propósito de ouvidá-los. Mas Gilberto, amigos, solicitavam que ele, para ele, compaixão e socorro. O rapaz afundava-se, largado, abatido, pileques, correrias. Se Cláudio e Marina não pudessem protegê-lo, pelo menos lhe providenciassem a hospitalização. Como negar-lhe apoio? Cláudio notou que a filha ainda amava o rapaz enternecidamente, ardentemente, e decidiu-se a respeitar-lhe as decisões. Após entendimentos ponderosos, atendendo a indicações de Marina, o bancário escolheu a ocasião que lhe pareceu favorável e abraçou-o numa churrascaria do Leme. Partilharam um lanche rápido e Nogueira convidou-o para jantar no dia seguinte. Ele e a filha esperavam ir em casa. Torres Filho sorriu e comprometeu-se. 6 meses haviam corrido sob a transformação de Cláudio, e maio, ao entardecer, abanava o rio com as brisas refrigerantes que desebocavam no mar. Gilberto compareceu no momento previsto, tristonho, sóbrio. De começo até a refeição reportou-se a banalidades, sofrimentos, malogros, confessava-se fracassado, deprimido. A pouco e pouco, no entanto, compenetrou-se de que achava entre os dois corações que lhe aprumavam os sentimentos e elevou o nível da palavra. O anfitrião interferia na conversa com a prudência de um pai, e a moça exprimia-se com segurança, entremostrando nos olhos o amor e a esperança inextintos. O visitante experimentava-se reconfortável, conjecturava mergulhado num banho de forças balsâmicas, imaginava-se de retorno ao lar antigo, refletia na mãezinha que a morte arrebatara e chorou. O chefe da família, comovido, quanto Moreira e nós, diante daquela explosão de lágrimas, acariciou-lhe a cabeça e perguntou por que lhes abandonara a amizade. Gilberto desabafou, noticiando que o genitor o chamava às contas, denunciava-lhe Marina por jovem desencaminhada, asseverava-lhe que ele próprio, Nemésio, lhe desfrutava o carinho, descrevera-lhe intimidades, inteirava-o de que a escolhia, se desmoralizava, que não servia para casar e ameaçava-o, constrangendo-o, por fim, a alegar que desistia da futura ligação com ela por sabê-la doente. Afastava-se por semelhantes razões, embora continuasse amando a moça, com quem, aliás, não tinha intenção de se reconciliar, levando em conta as acusações havidas. Marina, acabrunhada, não confirmou, nem se defendeu. Restringiu-se a chorar, discretamente, enquanto Cláudio se esforçava em harmonizar os dois corações desavindos.
Moreira, que assumira apaixonadamente a defesa da menina, perdeu a calma. Retomou a insolência que se desertara e exclamou para mim, em voz alta, de apesar de possuir 6 meses de evangelho, sentia muita dificuldade para não reunir a turma dos companheiros de outro tempo, a fim de punir o velho Dom Juan com o rigor de Meirinho implacável. Apreensível, roguei a ele se calasse por amor ao bem que nos propunhamos realizar. Moreira assustou-se ao me ouvir a recomendação incisiva. Expliquei-lhe que nas imediações, irmãos infelizes teriam ouvido a intenção que ele formulara. E quantos simpatizassem com a ideia, com toda certeza demandariam a resistência dos touros, sondando brechas. Vali-me do ensejo para transmitir avisos que me foram extremamente úteis nas minhas primeiras experiências de homem desencarnado e em processo reeducativo. Disse-lhe que aprendera de vários benfeitores que o mal não merece qualquer consideração, além daquela que se reporte à corrigenda. Entretanto, se ainda não conseguimos impedir-lhe o acesso ao coração, na forma de sentimento, é forçoso não se pense nele. Contudo, se não contamos com recursos para arredá-lo imediatamente da cabeça, é imperioso evitá-lo na palavra, a fim de que a ideia infeliz, já articulada, não se faça agente vivo de destruição, agindo por nossa conta e independentemente de nós. Gente, isso nós temos que ter para nosso entendimento. Faço aqui esse comentário. Se não conseguimos parar de agir, ao menos de pensar, ao menos paremos de agir. Entende? Aos poucos vamos nos treinando a sermos pessoas melhores. E seguindo, salientei que o ambiente ali jazia limpo de influências indesejáveis. No entanto, ele, Moreira, falara abertamente e companheiros não distantes interessados em nosso regresso à crueldade mental teriam assinalado a sugestão. Gilberto despedia-se. Moreira, nos apuros do aprendiz, que reconhece a prova errada, perguntava o que fazer, mas não tive dúvida. Esclarecemos que habitávamos agora o plano espiritual, onde pensamento e verbo adquirem muito mais força de expressão e de ação que no plano físico, e que não nos restava outra alternativa senão seguir ao lado de Torres Filho, de maneira a observar até que ponto se alargar o perigo, a fim de remediá-lo. O amigo inquieto pela primeira vez, depois de muito tempo, deixou o lar dos Nogueiras e acompanhou-me. Ambos nós, de carro, passeando com o jovem, absorto. O rapaz entrou em casa lembrando Marina modificada. Aqueles cabelos penteados com singeleza, o rosto tratado sem excessos, os modos e as frases sensatas, e Cláudio a informar, sem queixa, que Dona Márcia ultimamente andava sempre fora para descanso, o clima doméstico destilando tranquilidade. Tudo aquilo era para ele coisa nova, sensação nova. Sentia-se perturbado. Experimentava remorsos pela franqueza de que se utilizara sem saber se fora ciumento ou descortês. Instintivamente, tomou a direção do quarto que a jovem ocupara e onde a vira desfalecente. Queria recordar-se, refletir. Seguimo-lo, obedecendo à disposição do tapete macio. Entretanto, ao rodar de leve a maçaneta, como quem não pretendia apartar-se do sonho, viu, assombrado, através da porta entreaberta, que o genitor e Dona Márcia se beijavam, e em torno deles sobressaía para nossa visão espiritual a chusma dos amigos conturbados, para cujos serviços Moreira apelara, inconscientemente. Aqueles vampirizadores, registrando a indireta, mostravam-se em atividade, metamorfoseando os simples impulsos de afeto do par ao toniço no voluptuoso arrebatamento. Faço aqui uma observação, meus amigos. Aquilo que o André avisou realmente aconteceu. O pensamento de Moreira atraiu esses espíritos ignorantes para junto do casal, para ver quanta responsabilidade temos em nossos pensamentos. Nemésio de costas foi visto sem ver qual ocorrera com ele próprio, Gilberto, meses antes, e como acontecera a Marina, Dona Márcia, situada de frente,
observou-lhe a chegada e o espanto que lhe terrificara a fisionomia. O rapaz afastou-se, na ponta dos pés, mordido de angústia. A dúvida esmagava-o. O ídolo paternal ruía de chofre. Teria realmente o pai razões verdadeiras para separá-lo da jovem que ainda amava? De nosso lado, porém, fazia-se indispensável a colaboração em favor de Moreira, arrependido. O amigo avançava para a quadrilha que o complicava, supondo aprazê-lo, oscilando entre a revolta e a paciência. Interferia, rogando serenidade. Acatássemos Nemésio e a companheira, não tínhamos o direito de escarmentá-los. O bando retirou-se e Moreira transferiu atenções para Dona Márcia, que, suficientemente ladina para criar problemas, não desmaiou a afeição da filha. Raciocinando friamente, desligou-se de Torres pai, sem alarde, afagou-lhe a testa, afirmando que viera da Lapa unicamente para vê-lo, porquanto se afligira ao notá-lo indisposto na véspera. Não pretendia lesar-lhe a saúde. Auxiliou-o a deitar-se no leito próximo, de onde evidentemente o amigo se levantara a fim de recebê-la, e após dirigir-lhe conselhos afetuosos, afastou-se, pretextando a necessidade de se entender com empregadas. Fora, no corredor, perguntava a si própria de que maneira contornar a dificuldade. Conquanto impassível, em se tratando de preservar interesses, ainda era mãe e pensava na filha. Seria justo azará-la, envenenando o ânimo de Gilberto? Nada por Marina, reaproximando-os. Não seria desmoralizar-se? De todo, permitindo que o moço interpretasse por mulher sem escrúpulos, já que talvez um dia viesse a ser madrasta do enteado? Moreira aproveitou aqueles minutos de reconsideração e enlaçou-a, respeitoso, pedindo-lhe piedade. Favorecesse Marina, apoiando Gilberto, buscasse o rapaz enquanto usufruía a oportunidade, conversasse com ele, apaziguasse os jovens. Enternecido, aproximei-me também dela e supliquei-lhe a intercessão. Ela podia ajudar. Não tencionava reconciliar-se com Cláudio. Queria efetivamente o desquite. Por que não praticar o ato de justiça e caridade para com a filha doente, encaminhando aquele menino entregue à decadência moral ao matrimônio digno? Recolhera Marina nos braços de mãe, dera-lhe as cantigas de berço, orientava-lhe a infância, preparava-lhe o sentimento para a felicidade. Como largá-la assim no momento em que o destino lhe facultava todos os recursos para estender-lhe as mãos? A esposa de Cláudio, a impacto dos argumentos que assimilava em forma de reflexões, rememorou o passado e chorou. Naquele instante o sentimento pulsava puro, como na noite em que a víramos, tomada de indignação e de dor, ao defender Marita, em casa de Crescina. Entre a consciência e o coração, não havia lugar para o cálculo astucioso. Não titubeou. Dirigiu-se ao aposento de Gilberto, entrou com a cerimônia de mãe que assiste a um filho, sentou-se à beira da cama em que o rapaz se abatera, amuado, e falou-lhe lacrimosa. Principiou rogando-lhe desculpas. Em seguida, pediu-lhe permissão para confessar-lhe que ela e Nemésio se amavam. Há tempos, e num rasgo de generosidade que a elevava, mentiu pela felicidade da filha. Comunico-lhe que desde muito se desligara de Cláudio, cuja presença infelizmente não mais tolerava, e declarou que, antes do falecimento de Dona Beatriz, se tornara íntima de Nemésio, com quem se encontrava a miúde em lances clandestinos. Acentuou com inflexão estudada para impressionar o interlocutor que errara, lamentavelmente, ao consentir que a jovem se tornasse enfermeira de Dona Torres. Porquanto, desde aí, possuía razões para supor que o velho lhe cobiçava a filha. Reconhecendo-o interessado nela, enciumara-se. Venerava, porém, a grandeza espiritual de Dona Beatriz, a quem estimava de longe, e tivera forças para aguardar-lhe a morte, antes de assumir qualquer atitude. Desfeito o impedimento, resolvera abandonar a casa em definitivo, a ponto de não se incomodar com a menina doente e acompanhar Nemésio a Petrópolis, onde se demoraram juntos em deleituoso refúgio. Continuou justificando e justificando.
agora que ele a surpreendera nos braços paternos, que lhe perdoasse como um filho, cujo apreço se esmeraria em conservar. Não retornaria ao Flamengo, desquitar-se-ia de Cláudio, de qualquer modo, e de qualquer modo partilharia o destino de Nemésio, enquanto Nemésio o permitisse. Mesmo assim, era mãe e rogava-lhe por Marina. Se a amasse, que não lhe desse indiferença ou desprezo, num momento como aquele em que se refazia de dura perturbação. Que a protegesse, fazendo pela menina o que ela, Márcia, não mais conseguiria. A senhora Nogueira finalizara, sinceramente comovida, e vimos sensibilizados os prodígios da compreensão e da bondade num coração juvenil. Olhos chamanjantes de júbilo, o rapaz ergueu-se e ajoelhou-se diante daquela mulher que lhe sossegava o espírito, com a versão caridosa que lhe necessitava para reconstituir o caminho. Em lágrimas de alegria, auscultou-lhe as mãos e agradeceu-lhe em palavras quentes de carinho filial. Entendia, sim, comentou, que o pai, não obstante bondoso, teria obedecido às sugestões de despeito, a fim de apartá-lo da escolhida. Procuraria Marina, prometia olvidar o passado, de modo a não ferir a dignidade maternal com que ela, Dona Márcia, lhe patenteava nobreza de sentimentos, torturada a qual se achava entre a paixão de companheira e o devotamento de mãe. Informou que na tarde daquele dia estivera com Marina. Notava-lhe a sinceridade e a tristeza. Fora rude com ela, espezinhava-lhe o coração, mas voaria naquela mesma hora para o Flamengo e fariam as pazes. Quanto ao futuro, não tinha motivos para incompatibilizar-se com Cláudio. Entretanto, já que o desquite se fazia iminente, envidaria todos os esforços para que o genitor e Dona Márcia se consorciassem num país onde o divórcio merecesse aprovação legal. Da entrevista ao telefone e do telefone ao novo encontro com Marina, foi para Gilberto questão de minutos. Perante os jovens reunidos, Nogueira elevou-se, regozijando-se em prece de reconhecimento. Moreira e eu expedimos informações para o irmão Félix, que veio na noite do dia seguinte compartilhar-nos as orações de alegria. Depois de abraçar Cláudio e os dois namorados, que demandavam Copacabana à busca de convívio de Salomão, o benfeitor rumou para Lapa, em nossa companhia. Márcia, recostada num divã, fumava, cismando, na expectativa da chegada de Nemésio para jantarem na Cinelândia, com um filme subsequente, mas Félix, magnânimo como sempre, acercou-se dela, ignorando as baforadas, beijou-lhe a fronte mostrando lágrimas. Não dispunhamos de estatura espiritual para auscultar-lhe os pensamentos sublimes. Observamos apenas que ele a contemplou enlevado, como quem lhe agradecia a inesperada abnegação, e murmurou ao despedir-se: Louvado seja Deus! No dia imediato em diante, azedou-se o intercâmbio entre pai e filho. Nemésio intrigado, Gilberto arrediu. E decorridas algumas semanas, ao inteirar-se de que o rapaz e a menina Nogueira passeavam de relações reatadas, o negociante viajou para o sul, em companhia de Márcia, no intuito de situar o filho junto de antigos camaradas de juventude, residentes em Porto Alegre. Por lá se deteve o par, semanas e semanas, trazendo de volta expressivo programa de serviço de estudo para Gilberto, convidado pelo genitor a entendimento. Recusou-se, cortês, desistindo das vantagens que lhe eram oferecidas. Presenciando-lhes o diálogo em ambiente fechado, consignamos a respeitosa ternura com que o jovem se dirigiu ao genitor, implorando-lhe auxílio. Tivesse a bondade de não transferi-lo, que o deixasse no rio. Rogava desculpas se o magoava, mas reconhecia-se em maioridade e aspirava ao casamento com Marina, de quem se reaproximara. Desde cedo, acostumara-se a trabalhar com o pai, a colaborar com ele na imobiliária, aguardava-lhe por isso a proteção. Nemésio ouvia, ressentido, revoltado. Marina, reconquistada pelo filho, significava para ele bancarrota moral insuportável. Nunca a amara tanto quanto naquela hora em que lhe esvaíam as esperanças. Entrevia-se calcado, vencido. A pouco e pouco se desinteressara de Márcia, conquanto a conservasse.
Marina significava-lhe mocidade, euforia, entusiasmo, improvisação. Justamente quando ruminava desígnios de recuperar-lhe o carinho, adiantava-se o filho, frustrando-lhe os projetos. Certificando-se de que Gilberto concluíra, vibrou o rude golpe na mesa com a régua pesada, enceguecido pela cólera que o envolvia, por juba de fogo esbravejou. Nunca, você nunca se casará com essa? E multiplicou pejorativos e desaforos que o moço aguentou, estonteado e ferido. Mesmo assim, depois da tirada de injúrias, retorquindo aos apelos de intimações de última instância, assegurou que saberia tolerar todas as consequências, mas não renunciaria ao compromisso que assumira consigo próprio. O genitor, possesso, entregou-se às vias de fato, esmurrando-lhe o rosto. Gilberto rodou nos calcanhares e tombou no piso, para reerguer-se e cair de novo sob pancadaria grossa, até que Nemésio, semelhando fera solta, infligiu-lhe tremendo chute vociferando. Rua, miserável, rua, rua, suba daqui, não me apareça mais. Acompanhamos o menino atônito, que alcançou a via pública, tentando estancar com o lenço um filete de sangue que escorreu-lhe de um dos cantos da boca. Daí a 40 minutos, um ônibus despejava-nos no Flamengo. Os Nogueiras terminavam o almoço e, antes que rumar para o banco, Cláudio recolheu junto da filha o relatório doloroso. O trio machucado entendia perfeitamente a gravidade da situação. Nogueira, porém, ofereceu-se para ajudar. Diligenciaria obter para Gilberto um emprego no estabelecimento de crédito em que trabalhava. Considerava o dirigente por amigo, solicitaria os bons ofícios, que o rapaz esquecesse os agravos e aceitasse Nemésio, o enfermo da alma. Gilberto rememorou os segredos de Dona Márcia. Condoeu-se do interlocutor e entrou em lágrimas. Aquele homem, muito mais ofendido que ele mesmo, pelo pai prepotente, aquele homem espoliado do coração, impetrava benevolência para o seu próprio verdugo. Marina, que sazonara o entendimento da vida, exortava também a concórdia e ao ouvido, e tanto se adestrara em renovação, que após o curativo nos lábios de Gilberto, sugeriu ao pai fosse o rapaz conduzido sem delonga ao gerente. Não se devia perder a oportunidade, nada de lamentar sobre o inevitável. Ensaiou apontamentos de bom humor, emprestou comicidade ao drama que lhe cabia viver, endereçando o pensamento ao futuro. Inventou notas alegres para a dificuldade, qual se dependurasse guirlandas numa sala encrespada de espinhos, conseguindo que Torres Filho, chorando e rindo, trincasse alguns pastéis antes de sair. O diretor de Nogueira acolheu o candidato com simpatia. No entanto, não relacionava meios para colocá-lo em regime de urgência. Aguardasse um mês. Não se admitiam aspirantes ao serviço sem provas de habilitação, previamente ordenadas, mas prometia entender-se com os chefes. Acreditava na possibilidade de aproveitar o concurso em caráter de interinidade. Gilberto agradeceu. A sós com o protetor, referiu-se com humildade ao problema de moradia. Afinal, sabia-se expulso de casa a pontapés. Cláudio tranquilizou-o. Certo, não calhava por enquanto a presença dele no lar do Flamengo, embora julgasse a medida irrepreensível. Competia-lhe, porém, imunizar Nemésio contra qualquer novo ataque de fúria. Conhecia a pensão de estudantes corretos e pediu-lhe para que não lhe recusasse as garantias. Entre moços respeitáveis, esperaria a convocação. Depois resgataria os pequenos débitos que viesse a contrair. Que não se vexasse. Acariciou a cabeça do jovem e salientou que se achavam na condição de pai e filho e que, em razão disso, o dinheiro entre ambos deveria ser gasto em condomínio. O rapaz, não obstante constrangido, aqueceu. Daí a algumas horas, ciente de que o genitor se ocupava em serviço, contratou o caminhão e recolheu da residência os pertences que julgou indispensável, sossegando a dedicada governante com a informação de que se ausentava para trabalhar durante algum tempo com o pai de Marina, a fim de tentar a sorte. O comunicado surtiu efeitos imediatos, dispensando a possível assistência ao ânimo inquieto de Nogueira. Vimos no dia seguinte, quando Nemésio entrou no banco às 2 da tarde e esbaforir-se
Enraivado, no centro de vasto grupo de espíritos galhofeiros, solicitou a presença de Nogueira em recinto particular. Um funcionário acenou para o companheiro e Cláudio veio, mas pressentindo que seria intimado a rigoroso testemunho de tolerância, preferiu atender no vestíbulo rente ao público. O visitante começou dizendo que lhe exigia contas do filho, acentuando que não lhe permitiria influenciá-lo. Cláudio mobilizou todas as reservas de humildade e rogou licença para informar que o moço tão somente o tratava por amigo, sem, no entanto, abdicar do livre-arbítrio, que não se via autorizado a responder por ele, deixou no ar a resposta. O genro de Neves, todavia, interceptou-lhe a palavra e rugiu. Cale-se, besta! João Ninguém, paspalhão! Tome lá, seu espírita de meia tigela! O punho do negociante batia no rosto de Cláudio, arremessando-lhe pescoções violentos, enquanto a vítima procurava defender-se debalde, escondendo a cabeça entre as mãos. A agressão fora rápida. Antes que os circunstantes se refizessem do choque, o bancário jazia no pavimento e somente a cooperação de intercessores anônimos impediu que o esmurrador, aselvajado, lhe pisasse o corpo em decúbito. Contido à força, berrava insultos, assessorado por espíritos infelizes. O injuriado ergueu-se disposto a revidar, irado, contundido. Fervilhavam-lhe no peito as dores acumuladas. Tomaria desforra. O comerciante audacioso conhecer-lhe o desagravo. Massacrá-lo-ia naquele mesmo instante, como se achata um verme. Num átimo, contudo, ao levantar a destra para medir punhos com o adversário, sentiram o reflexo de Marita, aquela mão pequena e fria que se elevara da morte a fim de abençoá-lo. Estava na dele. A menina atropelada surgia-lhe na memória, como a perguntar-lhe pelos votos de melhoria. Prometera-lhe renovar-se, ser outro homem. Impossível quebrar o compromisso. Recordou a padecente, o corpo recoberto de escaras dolorosas. Não tinha sido ele o culpado? Não fora a divina providência suficientemente compassiva, deixando que a falta de que se acusava passasse despercebida à frente dos homens? Não recebera acaso o perdão da filha que amava? Que diria ela do além, se também não perdoasse o carrasco que lhe seduzira a primogênita e lhe furtava a mulher? Abraçara princípios que lhe preceituavam clareza de raciocínio, a fim de que aprendesse a conjugar bondade e discernimento, justiça e caridade. Cabia-lhe ver nos inimigos gratuitos e enfermos exigindo socorro e benevolência. De que modo condenar alguém naquilo em que se inculpava? Não trazia, porventura, o espírito endividado em meio de falhas e tentações? Afrouxou-lhe o braço, antes reteso, e escutando os sacarmos de Nemésio, que lhe se retirava, truculento, constrangido por pessoas que clamavam em voz alta pela intervenção da Rádio Patrulha. Rádio Patrulha, eu vou contar para vocês que sou dessa idade, é a polícia, certo? É a polícia. Na época se falava Rádio Patrulha. O marido de Dona Márcia, encostado à parede, sob os olhares de simpatia de todo o auditório, não se acanhava de libertar o pranto amargo e espesso a pingar-lhe do queixo escanhoado. O gerente assomou a cena, quando o autor das bofetadas ganhava o meio-fio e indagou pela causa do tumulto. Um funcionário emocionado apontou para o colega ofendido e falou do espancamento e aduziu. De certo não reagiu porque ele hoje é religioso, é espírita. O chefe comoveu-se, desejando desfazer o clima geral de indignação, e inquiriu à porta. Quem é esse brutamontes de jaula? Velhinha, que esperava atendimento, de caderneta na mão, informou. Conheço, é Nemésio Torres, proprietário de lotes e mais lotes. Tubarão, comentou o recém-chegado com inflexão de menosprezo. Onde pensa que estamos? E relanceando o olhar pelos clientes embasbacados, protestou. Gente, nós estamos no Rio, no Rio. Como é que vocês soltam um criminoso desses? Um caso assim é polícia, corda, cavalaria, cadeia. Esbarrou, porém, com Cláudio imóvel e, recomportando-se, abraçou-o para acabar conduzindo-o à saleta distante. Aí ouviu do subordinado a história da filha do rapaz que lhe fora apresentado na véspera. Entre revoltado e condoído,
autorizou o ingresso do moço no serviço, acrescentando que lhe faria possível vencimentos até que ele visse situação devidamente legalizada. Na reta final para o casamento, Gilberto conseguiu empregar-se estimado de todos. Nemésio, contudo, acabrunhado e desgostoso, convidou Márcia para uma excursão de 6 meses em países da Europa. Atravessariam Portugal, Espanha, França, Itália, com alguma demora na Suíça. Declarava-se infelicitado pelo destino desde a morte de Beatriz. Caipora, malogrado, anelava mudanças, refazimento. A senhora Nogueira, que cortava os telefonemas para a família desde Petrópolis, deu-se pressa em comunicar o acontecimento à filha, através de um cartão. Confessava-se esperançosa, encantada, seguiria juntamente daquele a quem não trepidava por designar por futuro esposo. Prometia enviar notícias de cada cidade que visitassem. Marina recolheu a mensagem com discrição, sem que o pai e o noivo soubessem de semelhantes férias, a não ser indiretamente pela boca de amigos. A ausência do par traçou ao trio bendito parênteses, recheado de alegria e sossego, de ponta a ponta. O apartamento do Flamengo convertera-se em colmeia de paz e luz, enquanto Moreira resguardava Marina com fidelidade incondicional. Retomei estudos e experiências junto de Félix, embora acompanhado com afetuoso interesse dos amigos do Rio, a se prepararem contentes para um enlace feliz. A união esponcialícia de Gilberto e Marina realizou-se precisamente no último dia do ano, que se conseguiu a desencarnação de Marita. Solenidade marcada por flores e orações, abraços e promessas. A aventura do novo casal atingiu-nos igualmente no Almas Irmãs, onde pequena equipe de companheiros se reuniu em prece pela segurança dos nubentes que se entregavam a novas responsabilidades e novas lutas. Destaquei, no entanto, com desagrado, a ausência da filha de Aracélia. A própria Beatriz compartilhara os júbilos votivos, conquanto desconhecesse completamente o que sucedia com referência ao esposo. Félix, porém, ao registrar minha estranheza quanto àquilo que eu imaginava como sendo preterição, elucidou que a menina, prestes a regressar às lides terrenas, demandava cautelas especiais. E prosseguiu, aclarando que obtivera permissão para que o processo regenerador no conjunto Nogueira Torres fosse remodelado. Marita não lograra desposar Gilberto por influência da irmã, contudo, voltaria a viver entre os dois na condição de filha, para que a fração de tempo concedida ao grupo para a existência em comum no plano físico viesse a ser aproveitada nos recursos possíveis. Sempre valiosos, por mínimos que fossem, indiscutivelmente não se tratava de reencarnação organizada a rigor e nem compulsória por motivos judiciais, medida, entretanto, de caráter premente que ela seria impelida a aceitar em favor de si mesma. Para esse fim, ela reveria o Rio oportunamente junto de nós pela primeira vez, depois de quase 11 meses de internação em parque de repouso, onde viver apenas de saudade e recordação para efeito indutivo. Faço um parênteses. Então ela morreu há 11 meses e já está sendo preparada para reencarnar. Isso nos mostra como esse período intervidas é muito relativo, depende de muitas variáveis. Seguindo, abraçaria tão só os que quisesse, atenderia exclusivamente à própria vontade, para que não se lhe avantajasse o impulso de voltar. Compreendendo-se que Gilberto lhe constituiria o tema central das compensações emotivas, sublinhava Félix que todos os nossos cuidados na ocasião se concentrariam nele. Seria necessário que Marita o surpreendesse a sós, ignorando-lhe o matrimônio, porquanto os ressentimentos hauridos da convivência com a irmã ainda lhe doíam na memória, quais chagas entreabertas, e entendendo-se que ambas se reencontrariam mais tarde por mãe e filha, em conflito vibratório, visando ao expurgo dos erros e aversões recíprocas que carregavam de remoto passado. Era de todo indispensável
que a reencarnante dormisse para o renascimento físico sob a impressão de euforia perfeita. Aceitando a lógica das explicações, foi avisado, dias transcorridos sobre a conversa, quando a data escolhida para a excursão. No instante aprazado, participou-me Félix não só o envio de 2 companheiros incumbidos da preparação de ambiente junto ao filho de Beatriz, como também cientificou-me de que valia do ensejo em andamento, por sabê-lo em estudos, à noite, na intimidade de vários colegas, numa residência da Glória, com vistas a concurso público para efetivação no cargo que exercia no banco. Efetivamente, partimos com Marita, calculando o tempo necessário para encontrá-lo fora de casa, prevendo-se o término das tarefas noturnas para depois das 0 horas, segundo notificações recebidas. Cumpriu-se o programa com diminutas diferenças de horário. Estimulávamos os júbilos de Marita, que descia conosco sobre a Guanabara férica, de longe os contrastes de luz entre o Morro do Leme e o casario da Urca, mais além a praia de Botafogo, mais alguns instantes a Avenida Beira-Mar, diante de nós, tocando o chão do Flamengo, a moça multiplicava interjeições de alegria, revendo a cidade que lhe senhoreava a ternura. Parados diante das águas remançosas, assimilando a energia nutriente da natureza, fomos inteirados pelos batedores amigos de que Gilberto descera de carro particular na esquina adjacente. Sem delonga, conduzimos a jovem ao ponto indicado, e ao identificá-lo, embriagada de ventura, chamou-o ansiosa: Gilberto! Gilberto! O interpelado não lhe registrou a voz, com os tímpanos carnais. No entanto, assinalou-lhe a presença em forma de lembrança. Recordou de inopino aquela que ainda supunha como sendo pupila de Cláudio. Tomou a direção oposta a que seguia, parando além, a fim de refletir e contemplar a bola prateada de lua. Sim, ali naquelas areias jurado é amor eterno, planeara futuro. Meu Deus, pensou, como a vida mudara. Enlaçado pela jovem desencarnada, destranhava-se-lhe a imagem do pensamento, enxugando os olhos. Félix, contudo, apartou-a brandamente e perguntou-lhe o que mais desejava. Viver com ele e para ele. A resposta alcançava-nos como um grito de esperança rebuçado em soluços. O instrutor, que não aguardava outra coisa, dirigindo-se a ela de modo paternal, ponderou a conveniência de tornarmos ao domicílio. Empenhar-se-ia por assegurar-lhe o regresso. Que se acalmasse. Retomaria a convivência e a dedicação de Gilberto. Não aconselhava, porém, se lhe dilatasse o arrebatamento, nocivo a ambos, mesmo porque muito em breve estariam juntos. A menina obedeceu, mas pousou sobre nós os olhos molhados, indagadores. Percebi-lhe no espírito os reflexos de Márcia e Marina. Todavia afastou-lhe a figura do pensamento e inquiriu se lhe era facultado rever Cláudio, acentuando que o pai lhe fora derradeiro amigo nas angústias do adeus. O orientador anuiu contente. Mais 500 metros de espaço e atingimos o apartamento, acolhidos à entrada por Moreira, vigil. O enfermeiro reconheceu Marita sob emoção forte, mas eclipsou-se a um aceno de Félix, que desejava poupá-la a divagações. Atormentada, tremente, a moça assistia por nós, penetrou no aposento paterno, e, ó surpresa, Nogueira em espírito rente ao corpo, que ressonava de manso, como lhe aguardava a presença, pois estendeu-lhe os braços e gritou, misturando elevo e regozijo, na hesitação que passou a comandar-lhe todas as forças. Minha filha, minha filha! A jovem rememorou os quadros que imaginara no hospital, o suplício das horas lentas, as preces que lhe amenizaram as amarguras, a invariável devoção daquele pai que se lhe redimira ao conceito à custa de sofrimento. Ajoelhou-se diante dele, procurando-lhe o regaço como quando em criança. Cláudio, perplexo, não nos via. Concentrava-se totalmente na visão, a exercer sobre ele inigualável fascínio. Afagou com a destra hesitante aqueles cabelos destratados que tanta vez alisara na instituição dos acidentados,
Relembrou Marita nas atitudes da infância, quando vinha da escola e indagou: Filha do meu coração, por que choras? A recém-chegada endereçou-lhe um gesto súplice e rogou: Papai, não se aflija. Estou feliz, mas quero Gilberto, quero voltar à terra, quero viver no rio com o senhor outra vez. Patenteando o carinho imáculo, Nogueira conservou-a sobre as mãos, que tremiam de júbilo, e levantando o olhar para o teto, com a ânsia de quem se propunha romper o monte de alvenaria para dirigir-se a Jesus. Diante do firmamento, climou em lágrimas: Senhor, esta é a filha querida que me ensinaste a amar com pureza. Ela quer retornar ao mundo para junto de nós. Mestre, dá-lhe com tua infinita bondade uma nova existência, num corpo novo. Senhor, tu sabes que ela perdeu os sonhos de criança por minha causa. Se é possível, amado Jesus, permite agora que lhe dê minha vida. Senhor, deixa que eu ofereça à filha de minha alma tudo o que eu tenho. Oh, Jesus, Jesus! Félix considerou que a emotividade excessiva poderia abatê-lo e recolheu Marita nos braços, recomendando que me atrasasse no sentido de auxiliá-lo a rever o envoltório físico enlanguecido. Retirou-se o instrutor, carregando a menina paternalmente, ao passo que Moreira e eu investíamos Cláudio sobre a máquina orgânica em movimento de impulsão. Depois de passe reconfortante, Nogueira acordou em choro convulso, guardando na memória todos os detalhes da ocorrência. Daí em instantes, ouvimos passos na sala. Gilberto entrava de leve. O sogro intentou aprumar-se e chamá-lo para narrar o acontecido. Entretanto, assimilou-nos a exortação ao silêncio para colaborar com o futuro. Sim, concordou, qual se estivesse conversando consigo mesmo. A verdade da vida não deve brilhar para a maioria dos homens, senão por intermédio de sonhos vagos, para não confundires o raciocínio nascituro. Assim como o universo de Deus não pode fugir para as criaturas da terra, senão em forma de estrelas, semelhantes a pingos de luz nas trevas, de modo a lhes não arrasar a pequenez. Entretanto, a certeza de que Marita retornaria ao mundo reencarnada iluminava-lhe o pensamento e aquecia-lhe o coração. Interessante, né, amigos? Muito interessante. Mas vamos às observações desse capítulo. Vemos como os julgamentos podem ser equivocados. Um obsessor muitas vezes precisa apenas de esclarecimentos e exemplos para mudar de comportamento. Moreira resguardava Marina com fidelidade incondicional. Se bem que a gente vê, meus amigos, que vez por outra ele tem recaídas, né? Porque a mudança não é radical e instantânea. Leva um tempo para fixarem os novos pontos de vista, as novas prioridades. Mas todos nós somos assim. Pouco a pouco vamos crescendo. 2. Marita. 1 ano depois do desencarne, já se prepara para voltar. Lembro sempre que as partes escritas em amarelo são cópias do original. Elucidou que a menina, prestes a regressar para as lides terrenas, demandava cautelas especiais. Voltaria a viver entre os dois na condição de filha, para que a fração de tempo concedida ao grupo para a existência em comum no plano físico viesse a ser aproveitada nos recursos possíveis. Então, existia um plano para esse grupo de pessoas. E a morte dela foi, entre aspas, acidental, não estava prevista. Então, para não perder toda uma sequência de décadas até que todos pudessem reencarnar juntos, já se aproveita a oportunidade. Vemos que cada caso é um caso. Marita desencarnou fora do projeto inicial. Teria ajustes a fazer que foram adiados. A volta tão rápida poderia favorecer os ajustes previamente programados, por estarem todos ainda encarnados. Um adiamento poderia acarretar muitas décadas para novas oportunidades. Nascerá como filha de Gilberto e Marina. Mesmo porque
essa situação com a Marina foi agravada. O projeto inicial tinha como um dos objetivos o entendimento e perdão entre Marina e Marita. Aversões recíprocas que carregavam de remoto passado. Percebemos que todo esse grupo traz conflitos de muitas vidas anteriores. E muitos desses conflitos não foram resolvidos. E outros até mesmo agravados. E a gente percebe que até o Félix, se o Félix era pai da Beatriz, então ele está envolvido em todo esse grupo familiar. Ele se destacou, ele foi recolhido há 80 anos atrás por essa colônia que os assiste. Então a gente vê como os processos de evolução são longos e cada momento é importante. Então vamos nós, em nossas vidas pessoais, tentar nos entender o mais rápido possível, para que a gente não seja também uma vítima dessas situações, não é mesmo? Deixo aqui meu e-mail, meu contato, aguardo os comentários de vocês, para que eu também possa aproveitar as opiniões de quem está estudando com a gente. Um grande abraço, até o próximo capítulo.